Inevitavelmente, se a gente vive muito tempo, vai ter perdas. As perdas são inevitáveis. Impossível alguém viver muito tempo sem ter perdas. Aliás, tem um jeito, de você morrer antes. Mas ninguém quer morrer, então o resultado é que você vai perder entes queridos, amigos, parentes, ancestrais. A maior dor é perder um descendente. É uma regra biológica, amará mais ao descendente do que ao ascendente, senão ninguém nem sai de casa para casar. E é verdade que as perdas existem dos mais diversos tipos, porque o ser humano tem uma tendência a se vincular a pessoas e a coisas. E nesta vinculação, você injeta energia, você fica vinculado através do apego. E se aquilo for arrancado subitamente, é como se fosse um sacrifício cruento e dói. Você vai se sentir mal. Então o seu mal-estar é proporcional ao grau do apego e é proporcional também ao vínculo. Como ao vínculo? A duração do vínculo. Por exemplo, eu como terapeuta, eu escuto pessoas que perderam um relacionamento amoroso. Depende muito se foi um ficante de uma semana, se foi um namorado de um ano, se foi um noivo de 10 anos ou se foi um marido de 20 anos. E depende também se esses 10 anos foram contínuos, ou se foi pessoas, por exemplo, que são embarcadas, que passam 15 dias na plataforma submarina e 15 dias fora, ali 10 anos valem 5. Então depende da intensidade da extensão e depende do significado que você dá a esse vínculo. Então, as perdas, como são inevitáveis, nós nascemos perdemos o paraíso terrestre, que era o útero da nossa mãe, mas ganhamos o mundo. Então não há perda sem ganho, essa é a primeira premissa que eu quero deixar aí bem caracterizada. Não existe perda que não gere algum ganho, mas também existe algum sofrimento com isso. Na razão direta do apego, vamos repetir, na razão direta do vínculo, do significado que você dá a esse vínculo. E o que acontece quando alguém perde um ente querido? A maior perda é pela morte, porque essa é reversível. Perder um relacionamento, perder um bem imóvel, um bem semovente, isso você pode repor, mas vida é que é terrível. E esse mistério que a gente não entende direito, como é que você está vivo aqui hoje, amanhã já não está mais vivo, isso é terrível. Então o que existe é que o nosso próprio organismo tem uma tendência a querer passar bem e tem seus mecanismos de defesa do eu, defesa do ego, como a gente chama, que representam modos e maneiras de você lidar com a perda em curto e médio prazo. A primeira coisa quando alguém tem uma perda é o mecanismo de negação. Não é possível, não pode ser isso. Fulano morreu, mas não é possível, não acredito. Essa frase, repara que não virou até gíria dos adolescentes. Não acredito, tudo é não acredito. Porque é uma negação. Depois vem culpa. Terrível como o ser humano virou uma máquina de culpa pelo que faz, pelo que deixa de fazer, pelo que pensou, deixa de pensar, pelo que sentiu, deixa de sentir. A pessoa se sente culpado. É impressionante como eu tenho aqui clientes, como psicoterapeuta já vi centenas de vezes, afinal depois de 7.500 clientes já vi de tudo que é tipo de perda. E alguns perderam parentes próximos, descendentes, alguns ancestrais, alguns perderam empresa, alguns perderam os bens todos, foram à falência, mas a maior perda é a própria vida, evidentemente. Eu também recomendo muito aos meus clientes que não percam a dignidade, isso é muito sério também. Mas perder a vida é que é irreversível. E por isso o nosso organismo, nossa mente, que tem uma tendência para a saúde, além de negar e de levar a pessoa a se culpar, leva uma revolta também. E aí é um momento de perigo quando alguém perde um ente querido, que tende logo a projetar a culpa em alguém, se revolta contra a medicina, contra o governo, contra a vida e contra até Deus. Já tive aqui cliente chegar xingando Deus. Não é possível, como que Deus faz uma sujeira dessa comigo, ele está querendo me testar mesmo. Por que isso? Porque a vida é ilógica, a gente não tem uma lógica para a vida. A vida não é nem para perguntar o que é a vida, é um mistério para ser vivido. Você vai viver esse mistério nem com qualidade de vida, é claro, né? E aí, depois dessa fase de revolta, e aí perigo, se você, colega, é médico também, sai de baixo, porque às vezes você, como representante da medicina, pode ser vítima até de um ataque feroz ou de até uma queixa, querendo levar você para o CREMEB para lhe culpar pelo que você fez ou porque podia ter feito ou porque não fez.
mesmo que depois a pessoa desente, mas no mesmo tempo pensa nisso. Né? E depois dessa revolta vem uma tristeza, aí é que é a fase perigosa. Porque esse luto que é subsequente a uma perda, é natural que aconteça, mas se ele não for devidamente elaborado, ele 5% se converte em depressão. E aí, sinal de alerta, porque toda vez que uma depressão subsequente a uma perda, após um luto não bem elaborado, o que é que vai acontecer? A pessoa pode aprofundar essa depressão e, o pior de tudo, ele próprio vai morrer. Por quê? Porque depressão vai estar associado com diminuição das defesas do organismo, redução do nível de anticorpos, das imunoglobulinas e até mesmo tendência suicida. 80% dos casos de pessoas suicidas tiveram episódio depressivo e até deram sinais. E a história de dizer que cão que ladra não morde, não embarque para ele não. Cão que ladra muitas vezes morde. Então nós como terapeutas não deixamos de lado, não desqualificamos essa informação. Se a pessoa tem algumas ideias sombrias, a gente até pergunta, interroga de que maneira seria para proteger essa pessoa. A gente dá até na nossa linha, que chama análise transacional, um contrato para a pessoa de que se a pessoa tivesse ideia, vai nos ligar em qualquer momento, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. A gente dá essa proteção para que a pessoa tenha, naquele momento de desespero, uma palavra que seja de busca de reverter essa ideia sombria. Mas aí depois da tristeza, o próprio organismo sabe que isso não presta, tem uma sabedoria inata, aí recicla, nega de novo, se culpa uma vez mais, se revolta e fica entristecendo e fica rodando, e ainda passa na cabeça um videotape, cena dos melhores capítulos. Parece até torcedor de um time, o Bahia Vitória, o Flamengo, que depois do jogo que passa, fica ouvindo o videotape para ver se aquela bola que bate na trave se entra, né? Para ver se o pênalti que o juiz não marcou se volta. E assim a pessoa fica passando na cabeça, cena dos melhores capítulos. Geralmente quando a pessoa morre quer até canonizar essa pessoa, não vê nada de ruim naquela pessoa, só vê tudo de bom e vê tudo ruim em si. Essa é uma inversão de valores que precisa ser devidamente corrigida. É um dos nossos trabalhos em uma psicoterapia, é fazer com que a pessoa elabore a perda. E como é que é feita essa elaboração da perda? São etapas que a gente faz subsequentemente ao luto para que a pessoa, primeiramente, apresente novos estímulos ao invés de ficar rodando aquele videotape na cabeça. A gente dá umas 10 sugestões terapêuticas de que a pessoa faça uma ginástica, cuide do seu corpo, de que a pessoa se vista bem, se alimente, cuide do sono, faça contato com a natureza e, sobretudo, tenha uma hora para chorar. Não fique chorando toda hora que vai te enfraquecer, mas escolha um momento para chorar. Porque o choro elimina toxinas também no organismo e também evita que você perpetue a tristeza, porque a maneira mais prática de expressar a tristeza é através do choro. É legítimo isso. Ah, homem não chora, chora sim. Homem que não chora pelos olhos, chora com a coronária. Tem infarto, entendeu, né? Portanto, é bom, amigo, colega e parceiro que é homem, chore também, porque senão, se não chorar com os olhos, vai chorar com o seu coração, com a sua coronária. Então, fica rodando aquele ciclo. Então, para não ficar preso naquele círculo vicioso, parta para um círculo que seja virtuoso. Busque abrir essa história com novos estímulos. Nada de ficar perpetuando a memória dos mortos. Eu sei que é dolorido perder alguém por morte, mas seria horrível você conviver com o morto também. Então aceite que a morte é uma lei da vida, é inevitável. Então essa aceitação passa por você acabar com a negação. Não creio, impossível, não acredito. Não, é verdade, perdi mesmo e infelizmente é assim a própria vida mesmo. Isso, claro que a vida é mais fácil de dizer do que fazer. Por isso é que a terapia é importante. E também medicação para que a pessoa não venha a sofrer uma depressão grave. E depois de fazer o quê? Desdramatizar, desconfundir e levar a pessoa, pouco a pouco, a uma decisão de voltar a passar bem apesar da perda. Se você sofreu uma perda, então vai a minha mensagem final. Volte a passar bem apesar da perda, porque esse ente querido, onde quer que esteja, não quer que você esteja sofrendo como está. Espero que você passe bem e até outro momento, se Deus quiser.